Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Jean, tá? Jean Choqueta. E eu vou ser o instrutor de vocês da parte de PP, né? Que é o nosso Production Planning, nesse nosso projeto Circuito Integrado. Primeiro, parabenizar todo mundo, né? Que adquiriu o curso aí. Eu acho que é um excelente investimento, né? Fazendo propaganda, puxando a brasa para o nosso assado. Mas eu acho que vocês fizeram um excelente investimento. E vocês são a nossa propaganda, né? A gente quer o engajamento de vocês no mercado, né? Depois disso, né? Porque vocês vão ser os nossos garotos propagandas do futuro, aí, garotos e garotas propaganda. Então vamos pular para a próxima aqui. Então esse é o instrutor de vocês. Meu nome é Jean, né? Como eu havia falado. A minha formação, eu sou graduado em Engenharia de Produção pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou certificado na parte de PP, né? Certificação SAP na parte de PP. Eu tenho 11 anos de experiência de supply chain, que engloba os módulos de PP, PM, QM, MM, WM, né? O MM eu sempre digo que fora a localização Brasil, que eu corro fora, tá? Em diferentes cenários de manufatura e processos de fabricação. Eu tenho bastante experiência também com projetos globais, internacionais. Essa parte até acabou ficando em inglês aqui do meu currículo, né? Mas eu no ano passado, até novembro, de janeiro a novembro, eu estava nos Estados Unidos num projeto pela ArcelorMittal, tá? Um cliente. Continuo atendendo eles, né? Fora outros clientes também. Então, esse vai ser o instrutor de vocês da parte de Production Planning. Que eu vou tentar seduzir vocês para vocês irem para a área de PP, que tem pouquíssima gente e demanda demais no mercado. Show. Então, o que vai ser o conteúdo do nosso curso? Como ele é um curso, vamos dizer assim, é um circuito integrado, ele é um curso mais curto, né? Vamos dizer assim. Eu acho que depois a recomendação que a gente vai ter para vocês é que a partir do momento que vocês tomem uma decisão a que área de negócio, né? Vamos chamar assim, o PP, o MM, o FI, que vocês estão passando, a partir do momento que vocês decidam a área de negócio que vocês querem migrar, é importante vocês, né, vamos dizer assim, se especializar nessa área, procurar conhecimento, né? Tem bastante cursos online e, claro, a própria Cromos vai estar oferecendo novos cursos aí de especialização para vocês. Então eu coloquei aquelas estrelinhas ali ao lado de cada um dos assuntos que a gente vai ter dentro do nosso curso, porque o que eu entendo? O nosso mercado hoje, o nosso mercado Brasil e o mercado SAP, ele tá mudando, né? Ele é um mercado que está sob constante mudança, mas principalmente agora. Vocês já devem ter ouvido um pouco dessa parte de inovação do S4HANA, do IBP, essa parte de... Ou não ouviram, né? Estão ouvindo, eu sei que o Jalei já passou bastante, explorou bastante essa parte com vocês. Mas então, ele é um cenário que está mudando atualmente e ele está evoluindo demais. Então, o que eu vejo assim, e eu estou participando de alguns projetos também nesse perfil, a gente tem muito forte a parte de dados mestres, né? Então, eu coloquei ali 5 estrelinhas, é uma coisa que a gente vai passar, que a gente vai explorar bastante, e eu quero que vocês saiam com uma excelente noção do curso de toda a parte de dados mestres relacionados ao Production Planning, né? Eu quero que vocês também passem pelo curso e tenham uma excelente noção da parte toda de gestão de demanda. A parte de planejamento, o nosso MRP, o nosso Material Requirements Planning, né? A parte de programação da produção, onde a gente vai ter ali verificação de disponibilidade dos produtos, né? Quando eu estou criando a minha ordem de produção, os meus produtos estão disponíveis em estoques, eles não estão comprometidos a uma outra ordem de produção. Os tipos de MRP também que eu percebi que vocês passaram um pouco com o G. Anderson, né? Eu sou o G, ele é meu brother, o G. Anderson, né? Vocês exploraram um pouco ele também, eu vou dar mais uma passada por cima desses tipos de MRP, a gente vai fazer algumas simulações em cima disso. A parte de grupos MRP, área MRP, toda a parte de
SFC, né, o SFC, que seria o Shop Floor Control, é o controle de chão de fábrica, né? Como é que a gente faz as confirmações, as análises do nosso chão de fábrica, encerramentos das nossas ordens de produção. Então, esses são os tópicos que eu digo assim que a gente vai explorar bastante. E eu digo, passando bem por esses tópicos, a gente compreendendo bem, claro que nem eu digo, vou tentar, cada um está fazendo a sua parte, né, trazer vocês para o nosso módulo. O PP ele é um módulo, o que eu poderia dizer para vocês de vantagens hoje do PP? O PP ele é um módulo que muda pouco, né? Se tu pegar, por exemplo, o módulo de MMSD, onde tu tem a questão de localização Brasil, ele é um negócio, vamos dizer assim, enlouquecedor, né? Então, essas estrelinhas do lado, elas querem dizer o que a gente vai explorar mais. Aí depois a gente vai ter a parte ali de CRP, que é o Capacity Resource Planning, né? A gente não vai explorar tanto isso, né? E aí a gente também pula ali para a parte de forecasting e tal. Toda essa parte eu quero explorar com vocês dali para baixo, depois do SFC, mas a gente vai ir bastante teoricamente nessa parte, tá? A gente vai explorar bastante a teoria dessas partes que estão aqui embaixo. A gente vai olhar que o Kanban ele é muito pouco utilizado na indústria e de modo geral. A produção repetitiva ela é bastante usada, mas como ele não faz parte do teor do nosso curso, né? Depois eu vou dar uma explorada também com vocês para vocês entenderem e conseguirem definir bem o que é uma manufatura discreta e o que seria uma manufatura repetitiva, né? As diferenças entre as duas e como identificar, porque isso as empresas buscam bastante no consultor, né? Esse conhecimento teórico também é uma coisa que eles buscam no consultor. Eles querem uma segunda voz, uma opinião sobre o negócio deles. Então vocês vão ver que eu vou tentar também trazer bastante vocês para a realidade da consultoria, né? E para que vocês tenham bastante noção e o que vocês vão querer fazer no futuro da carreira de vocês. Volto a dizer, vocês são os garotos e garotas propagandas, a gente vai estar sempre focando nisso e a gente quer que vocês deem muito certo. Vocês são a primeira turma desse curso de circuito integrado, que a gente já está debatendo há bastante tempo e a gente está bem contente com isso, tá? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês a princípio da parte de conteúdo e essas partes também que a gente vai explorar menos, que nem vocês estão olhando ali, o SLP, que eu vou olhar bastante teoricamente, o CRP, isso são coisas que LTP, né, que é o Long Term Planning, essas coisas elas estão mudando muito agora com o S4HANA, tá entrando uma ferramenta nova que se chama o IBP, né, e esse cara está assumindo muito da funcionalidade que esses, vamos dizer, submódulos do PP antigo tinham, né? Então, o IBP entrando, o APO, né, que é o Advanced Planning and Optimizer, que é o cara avançado, né? Ele é o planejamento avançado de produção. Esse cara que é uma ferramenta, anteriormente ele era separado, inclusive, do SAP, o SAP hoje está trazendo essa ferramenta, essa funcionalidade também para dentro do SAP. Então, nessas versões novas de S4HANA que a gente vai também conversar um pouquinho. Então, aí, confirmando o que seria o cronograma, né? Se a gente conseguir acelerar mais ou menos, a gente vai dosando conforme o conteúdo que a gente vai conseguindo passar para vocês. Então, na primeira semana eu tenho aí para vocês toda a parte de dados messes e configuração relacionada. Então, eu vou tentar dar essa dinâmica para vocês terem uma noção boa do dado mestre, o que ele faz, qual é a funcionalidade. Isso é uma carência muito grande que o mercado tem hoje, né? Inclusive, tem empresas que contratam um cara somente de dados mestres dentro da empresa. Então, eu vou explorar isso bastante com vocês. E eu também quero passar por todas as configurações que eu acho que são as principais ali, as mais utilizadas dentro da parte de dados mestres, nesses 2 primeiros dias. A partir do dia 9 de abril, a gente vai começar a ver planejamento, programação e a configuração relacionada desses submódulos, né? Depois, na segunda semana, a gente volta com programação de produção e configuração relacionada. Aí, a gente, no dia 15 de abril, ali vai trabalhar bastante com Shop Floor Control e configuração. E ali, eu vou tentar dar uma noção bem geral para vocês desses submódulos, né? E bastante coisa aqui. Eu diria assim que desses aqui, a repetitiva é o único que não está mudando, né?
toda a outra parte de forecasting, do plano mestre de produção, a parte do Sales and Operation Planning, isso aqui está sofrendo bastante mutação por conta da migração para o HANA, né? Então, a gente vai estudar isso aqui, vamos olhar bastante na teoria para que vocês entendam, saibam dissertar sobre isso, saibam debater sobre esses assuntos, e também que vocês entendam, eu quero que vocês entendam que isso está mudando, né? O futuro da SAP, e esse é um momento, diria, especial para vocês estarem entrando no mercado, é uma excelente decisão, porque isso tudo que está entrando é novo para a gente também. Mesmo os consultores antigos aí, eu já leio com 20, 30 anos de consultoria, o Wagner, o Janderson, um pessoal bastante experiente, o Paulo, né? A gente está também enfrentando essa novidade, essa inovação que está entrando no mercado, e tudo isso que está entrando novo, isso também é aprendizado para a gente. Então, vocês vão entrar num momento, vamos dizer que vocês vão pegar um conhecimento inicial, vocês vão engajar no mercado, e vocês sabem que a dificuldade, talvez, que tu está tendo de novas ferramentas, é a dificuldade que o consultor antigo também está tendo. Então, tu consegue entrar na mesma batida que ele, certo? Então, acho realmente que é uma decisão bem acertada e é um momento muito propício. Então, vamos começar um pouco com os nossos conceitos, né? Os conceitos fundamentais aí do SAP PP, dados mestres. Então, novamente, dados mestres, então, eles são a base da construção, né, para todos os dados transacionais do sistema, né? Dado mestre, ele é a base, ele é o que sustenta o sistema. Transacional é ordem de produção, ordem de venda, tudo que tem uma grande movimentação de dados, né? Títulos a pagar, títulos a receber, isso tudo fica movimentando. Mas o que é a base lá, o dado mestre, o centro de trabalho, o material, o fornecedor, esses caras são chamados dados mestres dentro do sistema. Eu cito ali novamente, dados mestres juntamente com a configuração do sistema são essenciais para uma boa fluidez do sistema, né? O dado mestre bem definido ou mal definido, assim como a configuração bem ou mal definida, ela pode causar muito problema ou ela pode fazer o sistema fluir muito bem. Tudo funcionar muito certinho, a gente tendo uma boa observação e coerência no nosso dado mestre. E conhecer os dados mestres ele é tão essencial e tão raro, né, quanto as configurações do sistema. Então, é muito importante vocês conhecer, saber navegar dentro dos dados mestres do nosso módulo aqui, que é o PP, vocês saberem os tipos de materiais, as listas técnicas, BOMs, como modelar esses dados para que eles deem um melhor resultado para o nosso cliente final, né? Então, ali, os principais dados mestres hoje do PP são os materiais, né, com foco bem em produção, a parte de listas técnicas ou BOM, que são as Bill of Material, a tradução seria lista técnica, os nossos centros de trabalho, roteiros de fabricação e versões de produção. Começando aqui, então, com o nosso primeiro, que são os materiais em si, tá? Então, eles são as peças, na visão de produção, são as partes e peças de produtos fabricados, né? Eles podem ser insumos de produção, materiais semi e materiais acabados. O tipo de material controla como deve ser fabricado sob encomenda ou sob estoque, né? Os conceitos, então, de make to order, né? O MTO, o make to stock, o engineer to order, nós vamos passar também por vários conceitos quando a gente entrar na parte lá de estratégias de fabricação, né? Não vai ser o foco agora no início, mas quando a gente passar, vocês vão ver os diversos tipos de fabricação e como eles acabam se comportando depois nos dados transacionais. A parte, o que a gente define do material? O material é muito importante, ele tem a definição do tipo de MRP que a gente está utilizando, quem vai ser o planejador, se ele tem um grupo MRP, se ele participa de uma área MRP ou que áreas MRP ele participa, a questão de verificação de disponibilidade, né? Como vai ser o comportamento quando eu estou criando uma nova ordem de produção, quando ele olhar para o material, quando ele vai considerar que esse material está disponível ou não. Ou a questão do nosso perfil de controle de produção também são definidos ao nível do material. Os tipos de materiais, então, mais utilizados na produção são o nosso FERT, vocês passaram já por isso com o G. Anderson, né?
Então, é o FERT, nosso material acabado, o HALB, nosso material semi-acabado, semi-elaborado, o RO, que é a nossa matéria-prima, e o RAIB, que seria um material auxiliar ou material de consumo. Para ali uma nota, né, importante, para que o material seja fabricado, é mandatório que ele tenha a aba esquematização de trabalho ativada. Isso é bem frequente, né? O pessoal sempre gosta de criar tipos novos de materiais. Por exemplo, tu tem um projeto lá de uma indústria de aço, né? Então eles têm lá as placas de aço, eles têm aço laminado, eles têm aço redondo, todo tipo de aço que eles fabricam, eles têm um tipo de material específico. Então não tem só o FERT, eles gostam de separar isso porque eles conseguem dar range de número de materiais diferente, eles conseguem dar um comportamento diferente para cada tipo de material que eles vão criando dentro da indústria deles. Então, tu vai criando, vamos dizer, cópias, né, desse FERT. Quando tu vai criando essas cópias, é muito importante que, né, e isso é um probleminha, porque tu acaba identificando ele só lá na etapa, quando tu começa, vai querer fabricar, quando tu vai criar a tua hora de produção, que ele vai dizer, opa, esse material aí não pode ser fabricado. Aí tu começa a pesquisar, vai em nota, né, nosso famoso dicionário que vocês aprenderam aqui também, e vai acabar notando que esse material não tem a aba de esquematização de trabalho ativada no próprio material, ou mesmo até na configuração do material, né? É importante que essa aba esteja ativada. Então, hoje, os materiais, vamos dizer assim, standard, que teriam para ser fabricados, é o FERT e o HALB, né? Qualquer coisa que for criada, a partir daí, vai poder ser fabricada também, criado por cópia ou não. A criação de novos materiais de produto, ela deve ser, isso também é um ponto de atenção, né? Isso é importante vocês puxarem esse conhecimento para vocês, porque, como eu falei, né? A empresa, o nosso cliente, ele está esperando que tu tenha um conhecimento de negócio, né? E um conhecimento, um embasamento teórico bom, né? Então, quando tu cria um novo material, isso tem que estar muito em sincronia com o departamento de contabilidade de custos, né? Por quê? Porque esse material ele tem que ter o custo certo, ele tem que ter uma estrutura que está correta, ele tem que ter os centros de trabalho, centro de custo, né? Que vocês também já viram, né? Como isso está distribuído, isso tudo tem que já estar funcionando, já tem que estar, o dado mestre tem que estar certo, né? Todo produto e material fabricado deve ter um custo ao nascer. Eu coloquei ali ao nascer entre aspas, né? Que normalmente é baseado na estrutura do produto. Então, tem algumas transações lá de custo que normalmente a gente faz isso na virada do mês, né? Tu não fabrica, não, vamos dizer assim, tu não cria a estrutura de um produto novo e sai fabricando ele no mês corrente. Normalmente tu faz isso planejado. Tu cria a estrutura no mês anterior, tu vai fazer todas as etapas de custeio desse produto, tu vai ter um custo padrão desse produto, vamos dizer assim, e aí sim, né, para o próximo mês eu vou começar a fabricar aquele produto. Porque senão, isso é muito comum ver na indústria, pessoal, é muito comum mesmo. Eu estava até atendendo um cliente aqui de Curitiba e o pessoal criou uma planta nova, estava fabricando, e eles falaram, cara, a gente está com problema de custo aqui, está custo zerado, o que a gente faz? Cara, começou um mês é muito complicado, você não consegue resolver isso. A gente vai conseguir resolver para o outro mês. E lá no teu resultado final, o resultado do financeiro da empresa, acaba aparecendo que esse produto, quando tu fabricou, ele tinha um custo zero. Então a tua diferença de preço, né, que depois vocês vão ver lá no fechamento, vai ficar muito alta. Isso soa mal, né? Fica feio. Tu não consegue avaliar a tua rentabilidade, vamos dizer assim, né? Então são etapas de criação do novo produto. Ali eu tentei montar uma sequenciazinha lógica para vocês. São criados os materiais, normalmente, quando a gente cria um material novo, uma estrutura de produto nova, a gente cria ele sem MRP e com os devidos bloqueios lá dentro do mestre de material, né? Tem alguns bloqueios lá nos dados básicos, na aba de SD, na área de MRP, tem alguns bloqueios que não permitem, por exemplo, que o nosso usuário rode o MRP, que ele não permita que ele venda, que não permita que ele gere custeio daquele produto, né? Que aquele material realmente, esse material não está pronto, né? Então eu não posso colocar ele lá à disposição do nosso usuário e lá tentar vender ele ou tentar fabricar ele de alguma maneira. Então a gente acaba criando ele com esses devidos bloqueios. A lista de materiais, se a empresa tiver um status específico, senão a gente cria ela como liberada, ela não vai causar nenhum transtorno inicialmente. Os roteiros de fabricação a gente vai criar com status 3 lá também, que seria em criação, vamos dizer assim, né?
Esses roteiros de fabricação e criação, eles vão ser passíveis de cálculo de custo, porque a gente precisa fazer isso, mas você não consegue fabricar em cima de um roteiro com um status 3, por exemplo. E aí depois a gente vai gerar a versão de produção, que ali na frente a gente vai ver que essa versão de produção é uma combinação do nosso roteiro e da nossa lista técnica. Ele é a receita do bolo. Tu vai ter lá uma lista técnica que tu vai informar que componentes e as quantidades que tu vai te usar para fazer uma montagem ou uma fabricação, e tu vai ter o roteiro, né, que é realmente um roteiro, que vai dizer cada etapa de produção, cada operação da produção, o que tu vai fazer e por que máquina vai passar daqui a pouco, ou por que centro de trabalho, um pool de pessoas, pessoas trabalhando com soldadores, né? Por onde tu vai passar para ter o teu produto pronto. Então, esses dois combinados a gente vai chamar ali da versão de produção, que é um dado mestre também, né? E depois, aí sim, a gente vai fazer a geração do nosso cálculo de custo, liberação desse cálculo de custo, isso são etapas que vocês vão ver com os demais consultores. Nós vamos liberar essas estruturas daí, né? Eu digo ali como a gente criou os materiais bloqueados, como as estruturas de produto, como a gente criou os roteiros bloqueados. A gente vem liberando tudo isso e aí a gente libera esse cara a ser fabricado ou vendido. Tudo isso, né, volto, deve ocorrer um mês antes da fabricação do produto, no período anterior. Esse é o ideal, né, pessoal? A gente sabe que muitas vezes isso não ocorre, mas esse é o ideal. A gente, como consultor, a gente defende sempre o ideal. O SAP, o Jalei comentou bastante isso, o SAP, ele é baseado nas best practices, né? As melhores práticas de mercado. E isso é uma bandeira muito forte para nós, consultores, porque a gente consegue fazer, vamos dizer assim, traz a empresa muito para o correto, traz a empresa muito para o certo. Por que tem que fazer isso? Isso é best practice, né? Essa é uma melhor prática de mercado. É assim que o mercado costuma trabalhar com SAP. Então aí eu estou trazendo algumas transações para vocês, né? O que são as principais transações então do nosso material? A criação de criação, você já deve ter notado também que tudo que tem o 01, né? Normalmente, né? Não é sempre assim, mas MM01 é o criar, MM02 modificar, o 3 exibir. A gente tem uma lista daí de materiais, esse é um relatório grande, legal, né? De materiais, que é MM60. A gente tem uma outra transação que é MMAM, vamos dizer que eu criei o material, ele está do tipo errado. Dependendo da estrutura do material, eu consigo trocar. Dependendo, eu não consigo, tenho que sucatear, vamos dizer, aquele material. Eu vou lá e descontinuo ele, bloqueio ele, tiro o MRP e deixo ele de lado, né? Até ter um arquivamento, que é quando a gente realmente mata esses materiais. Marco ele para eliminação, né? E a gente tem também a parte de ampliação do depósito ali, que eu acho importante vocês conhecerem. Por exemplo, o material, ele deveria estar num depósito, está em outro, né? Ou eu estou tentando fazer uma baixa do material que está num depósito, ele não está ampliado para aquele depósito, fica dando um erro frequente para mim. Eu entro lá na transação MMSC, coloco o material, coloco o centro e vou lá dentro e adiciono o depósito, né? E aí também já um conhecimento já mais a fundo de base do sistema, de arquitetura do sistema, de database, né? Banco de dados, nós temos aí algumas tabelas aí que são bem importantes para os materiais. A gente tem a MARA, né? São os dados gerais dos materiais, MACT, que tem todos os textos. Isso aí vocês vão ver que vocês vão utilizar bastante no mundo da consultoria. Mas isso tem em qualquer Google, vocês vão ter também aqui na consulta, né? Porque muitas vezes a gente precisa montar uma especificação funcional. O cliente quer um programa específico, quer um relatório, que ele quer exibir lá todas as informações do material. Tu vai montar a tua especificação e vai informar quais as tabelas, como elas vão se juntar, né? Como a gente vai conectar essas tabelas e vai dizer assim, cara, esse é o programa, passa para o ABAP, passa para o desenvolvedor e ele vai fazer isso, tá? Então, como a minha ideia é a gente ter uma dinâmica bem interessante do curso, o que eu quero fazer com vocês? A gente passou pela etapa de materiais, né? Eu quero já que a gente já coloque um pouco de mão na massa, né? Eu acho que eu tinha uma professora de matemática, a melhor professora que eu tive na vida, ela não dava muita teoria, ela sempre praticava bastante com a gente, praticava em aula, tirava dúvidas em aula. Eu acho que isso é bem importante para a gente gravar o conhecimento. Então eu tenho aí uma prática que a gente vai fazer juntos, né? Então a gente vai acessar o nosso sistema ali. Eu espero que todo mundo esteja já próximo aí, consiga conectar no sistema. Se tem alguma dificuldade, vocês podem ir passando aí até para o Samuel, né? Mas a princípio vocês todos já devem ter o usuário.
Então, é a gente fazer a criação de um material do tipo RAW, a gente vai criar ele por referência, né, ao material 131, que é um RAW que a gente já tem existente hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. A gente vai fazer a criação do material FERT, e ali eu digo, né, dou algumas notas ali de informação, que para vocês guardarem esses números de materiais, cria um Excelzinho, lá cria um notepad, né, um bloco de notas, anota no papel, no papel de pano do lado ali, anota o número do material, né, porque eles vão ser usados nas aulas posteriores. E coloquem nomes também, né, que identifiquem você. Vamos dizer assim, se eu perder o meu número de material, perdi o papel que eu anotei, ou eu não salvei o Excel, como é que eu vou achar qual é o meu material depois? Eu coloco um nome lá que referencia o meu nome, né? O ROH, R-O-H, do Jean Choqueta. Então, isso vai facilitar quando a gente for fazer uma busca daí e dizer, Jean, perdi meu material, cara, preciso de ajuda. A gente vai lá, pesquisa pelo teu nome, vai acabar localizando o teu material. Ou todos os RO, daí a gente vai ter que passar pela lista aí. Como a gente falou, já deve ter 20 e tantas pessoas aqui, quase 30, vai ficar mais complicado de achar. Beleza. Então, vamos dar um salto aqui. Agora vamos lá para o nosso sistema SAP. Beleza. Acessar o nosso ambiente da Chromos. Lembre-se, né? A gente está rodando isso no de 160, se eu não me engano. O instrutor PP sou eu. E aí nós vamos criar o nosso material. Basicamente, a gente vai criar esse material por cópia. Então, ele vai ser uma etapa simples, né? Então, a gente pode... isso cada um vai criar a sua preferência, vamos dizer assim. A gente vê consultores muito bons fazendo de um jeito ou de outro. Tu pode vir aqui e informar a transação, né? Eu posso vir aqui e informar a MM01, né? E acessar ela, ou eu posso, né? Com um Enter depois, né? MM01 digitado, Enter, ele vai acessar a transação. E aí vou retornar no verde aqui. Ou eu posso ir via menu também, né? Eu posso vir aqui. Vamos lá em administração de materiais. Mestre de prestação de serviço. Agora só o que falta eu não achar, porque eu sou o cara da transação direta. Mestre de materiais, material, e ele vai ser o criar geral. Tá aqui o MM01, criar imediatamente. Aí vai dar preferência de vocês. Pode ser transacional, né? Aqui tu informa a transação, tecla o Enter ou clica nesse verdinho aqui que ele vai seguir para a transação, ou localiza ela no menu, vai criando o teu favoritos. Acho que vocês passaram por uma aula de navegação também, como criar o favorito de vocês, né? Eu posso clicar nesse cara aqui e mandar ele para favoritos, né? Eu posso arrastar ele, eu posso criar pastas aqui. Isso é importante, pessoal. Isso é uma outra dica que eu queria comentar com vocês. E até estava comentando com, inclusive, um dos usuários do curso hoje. Cara, é muito difícil uma empresa que te dê acesso ao SAP, que te dê um livre acesso ao SAP. Então, eu vou dizer assim, aproveitem esse momento, né? Tu tá lá fazendo nada em casa, cara, tá aí de molho por causa do coronavírus, vai dar uma navegada, passa pelas aulas lá que o Paulo passou, passa pelas aulas que o Janderson passou, que o Jalei passou, vai dar uma navegada, navega no sistema. É muito difícil vocês terem um sistema onde vocês consigam fazer basicamente todas as operações do sistema. Quando tu entra para uma empresa no mundo corporativo, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade já de trabalhar com SAP, com certeza não, né? Mas assim, é difícil tu ter muitos acessos e o acesso ele te limita o conhecimento, tá? É basicamente assim. Se tu não tem o acesso ao sistema, tu não vai conseguir explorar o sistema, tu não vai conseguir. Aqui vocês estão tendo essa oportunidade, essa oportunidade. É muito difícil um curso em que tu tenha acesso ao sistema, né? A gente debateu isso muito, isso é difícil até de oferecer, porque a gente pode estar corrompendo a nossa base, mas como a gente está fazendo um negócio controlado, a gente está confiando também, quer que seja um curso bem diferenciado, vocês vão ter esse acesso, vocês têm esse acesso ao sistema. Então aproveitem isso. Não tá fazendo nada em casa, cara. Em vez de ficar olhando lá o WhatsApp, se o ministro saiu, se o ministro ficou, se o coronavírus se matou mais, se matou menos, vamos deixar isso para Deus e vamos focar aqui no sistema, vamos tentar
Explorar o quanto mais vocês conseguirem explorar, mais vocês vão se sentir confiante daqui a pouco numa entrevista lá para um consultor júnior. E eu digo para vocês, o mercado está precisando demais e é um momento, como eu falei no início do nosso bate-papo, é um momento muito oportuno. O sistema está migrando, ele está mudando. A dificuldade que vocês vão enfrentar é uma dificuldade que o consultor mais antigo vai enfrentar. Então é um momento muito bom de engajar no mundo SAP. Então vamos lá, chega de papo, vamos meter a mão na massa. Então o primeiro material aqui, deixa eu voltar rapidamente ao meu PowerPoint. Nós vamos criar um material do tipo RH e a nossa referência vai ser o material 131. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar 131. O tipo de material vocês também já devem ter visto como habilitar esse drop down aqui, né, com um nomezinho na frente. Se vocês não sabem fazer isso, vocês depois mandem lá no curso, a gente manda um documentinho para vocês como fazer. Mas aqui vai ser um material do tipo matéria-prima ou ROH, ok? Eu vou selecionar ele, eu poderia clicar aqui também e digitar ROH, ele vai localizar também, né? Setor industrial, a gente vai utilizar a engenharia mecânica. E aqui o número do material, como ele é definido no sistema, né? Ele poderia ser definido externamente, de eu vir aqui digitar ou colocar um nome, mas a gente está usando uma definição automática. Eu vou clicar o Enter, né? Ou vou clicar no meu botão de avançar aqui, né? Que ele já diz ali, né? A tecla rápida Enter. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui basicamente todas as abas, ó, nesse botãozinho de marcar todos. Né? Marcar e desmarcar todos, então eu vou marcar todos aqui. Previsão, administração de depósito, azar, vamos ampliar tudo, tá? Essa parte aqui ela é mais utilizada, né, de parte de administração de depósitos, isso não está no conteúdo do curso, mas ele é mais parte, é uma parte bem fundamental para o nosso WM, que é o Warehouse Management, né? Beleza. Selecionei aqui todas as abas, vou clicar em avançar. Aqui vocês estão vendo que eu tenho tudo meio que pré-definido, né? Então, eu espero que vocês também estejam espertos para isso. Clicou um Enter aqui, entrou na tela, selecionou tudo, vou utilizar sempre isso, eu marco aqui em configuração preliminar. Ó, isso aqui vai garantir que a próxima vez que eu chamar a transação, ela vai estar nesse formato aqui. Então, vou avançar aqui para os níveis organizacionais, vou informar o meu centro, produção, mesma coisa, né? Informei aqui. Aqui eu estou dizendo o meu modelo de onde ele vai vir. Se eu não souber, eu entrei numa empresa nova, eu não sei o centro, não sei o depósito. Clica aqui, marca, né? Ele vai trazer somente o que está ampliado, né? Aí eu abri o match code aqui, né? Rapidamente de novo. Abri o match code. Selecionei meu centro produtivo. Selecionei meu depósito. E vamos embora. Clicou em avançar. Vamos colocar aqui... Deixa eu só confirmar que eu estou no ambiente certo, pessoal. Estou no 160, beleza. Meu idioma está português, por isso que ele trouxe em branco. Então tá. Então vamos colocar aqui ROH. Oi. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. No tipo de material, aparece para mim só matéria-prima, não aparece o ROH. Beleza. Eu não vou perder muito tempo nisso no curso, mas eu mando depois a dica para vocês de como ativar isso ali pelo nosso grupo, tá? Tá bom, obrigada. Nada. RH do Jean Choqueta. E basicamente vou deixando tudo. Acredito que vocês já tenham criado alguns materiais, ou não, né? Mas então aqui, quando eu falei da parte de bloqueio para vocês exatamente aqui, a gente tem um bloqueio inicial na parte de dados básicos, né? Depois vocês podem dar uma explorada nisso aqui, na parte de customização. Isso deve ter também no manual de MM alguma coisa. O que cada bloqueio desses faz, né? Por baixo dos panos, vamos dizer assim, por trás disso aqui, ele tem uma tabelinha lá que vai informar o que tu pode e o que tu não pode fazer, né? Com este material, ele tendo esse bloqueio. Se eu fosse bloquear, né? Criar bloqueado, eu bloquearia aqui, né? E diria uma data a partir de quando esse bloqueio é válido.
informaria o bloqueio. Não vamos fazer isso, vamos deixar mais simples aqui possível e vamos seguir em frente. Unidade de medida, unidade de peso, vamos manter tudo igual, grupo de mercadorias, o básico que a gente já tem. Segue lá, vamos passando por todas as abas. A aba de classificação é uma que não precisa passar, mas todo mundo clica errado sempre nela, né? Marca lá e clica errado. Então eu já vou clicar nela erradamente mesmo, para mostrar para vocês como passar. Vai clicar aqui em telinha seguinte ou apertar o F8, né? Vocês viram também que o SAP é esperto, né? Ó, eu passei o mouse aqui em cima, tá vendo ali a tecla de atalho Ctrl S? Aquele ali é o que a gente chama de hotkey, né? Que é a minha tecla rápida. O voltar é o F3, Shift F3, F12. Se eu vou abrir uma nova janela, também tem um aqui, ele só não mostra, que é Ctrl Shift N, né? Também tem como passar. Então, eu vou clicar aqui, vamos passar para a próxima tela. Eu não quero fazer nenhuma classificação. Isso é mais comum quando tu tem o que a gente chama de Classification System no produto, né? Ou seja, esse produto tem mais características, né? Às vezes tu tem características, um produto totalmente configurado. Aí são produtos configuráveis. É uma outra história, uma outra vida, né? Não é um conteúdo do nosso curso, tá? Vou passando ali pelas abas de compra, vou manter o comprador, né? Essas informações são importantes dentro do material. Esse cara aqui está com lote de administração de lote obrigatório. Eu vou desmarcar esse cara, porque eu não quero que ele tenha lotes, né? O que é o lote? Quando eu entrei com o material, eu preciso informar um número de lote ou o sistema vai gerar uma numeração automática para ele. Quando eu faço isso, eu tenho rastreabilidade do meu lote, mas ele também, como a gente está fazendo uma coisa simples aqui, quando eu faço movimentação de material, quando eu estou apontando a minha ordem de produção, quando eu estou fazendo a minha amigo, tudo eu tenho que me preocupar em informar o lote. Então ele torna o sistema um pouquinho mais complexo, eu vou deixar esse cara desmarcado. Comércio exterior e exportação, vamos deixar aqui essa NCM mesmo, eu não sou, que nem eu falei, eu fujo da parte de localização Brasil. Texto pedido de compras para o pneu. Vamos tirar isso aqui para não ficar feio. Para o ROH do Jean. Beleza. MRP1, agora a gente começa a entrar na parte que é interessante para mim, tá? Aqui vocês vão ver que tem o grupo MRP, a gente não configurou nenhum para essa nossa instalação. Vocês percebem que tem um bloqueio aqui também ao nível do centro, né? Porque ao nível do centro, quando a gente passa dessa etapa aqui, vamos dizer, do pedido, vocês percebem também que esse é um material, é um ROH, então ele não tem aba de vendas ampliada, né? Isso é lá da definição do material ROH, que é o RO, a nossa matéria-prima. Quando tu passa dessa aqui, a gente está saindo lá da tabela Mara, né? Toda aquela informação anterior que a gente navegou aqui estava na tabela Mara, aqui a gente passa a entrar na tabela MARC. E um dos campos-chave lá da tabela MARC, o primeiro é o material, o segundo é o nosso centro, né? Esse cara aqui. Então aqui eu começo a ter dados específicos de centro. Então se eu ampliar esse material para um outro centro, eu vou ampliar exatamente essas abas aqui e as que vêm na sequência, tudo que for relacionado com o centro. Então eu tenho aqui o grupo MRP, eu tenho o código ABC. O grupo MRP ele define vários dados do planejamento do produto. Se eu quiser ter uma pré-definição disso, tem muita coisa que eu consigo informar manualmente no produto, né? Ou eu posso ter uma pré-definição. Isso é vamos dizer assim, que é um simplificador, é uma facilidade do nosso sistema. Código ABC, vamos dizer, ele serve muito mais para a questão de gestão de estoque, né? Gestão de estoque, custo, inventário, esse cara aqui, esse código ABC. E aqui tem o nosso velho bloqueio também. Esse bloqueio aqui, aí ao nível do centro. Aqui nós estamos vendo a parte de tipos de MRP. Vocês navegaram bastante com o Janderson nessa parte de modelos MRP. E eu diria para vocês assim, basicamente o que a gente vai utilizar no nosso curso. Depois eu dou uma explorada bonitinha com vocês aqui. Mas a gente tem um material que é sem MRP, ou seja, quando eu fizer a minha rodada de MRP, o pessoal gosta de falar que vai rodar o MRP, né? Quando eu rodar o MRP, esse cara vai ser irrelevante para o MRP. Ou seja, é um produto que eu vou controlar ele manualmente, estoque, né? Ou eu vou ter ele baseado no planejamento, né? Que isso aqui é o mais óbvio, né? Ele é um produto, ele é um ROH, ele é um produto que participa da minha fabricação, então eu vou basear ele no planejamento, né?
A gente depois olha por trás o que vai ser essa configuração, o que cada uma dessas siglas aqui acaba dizendo para vocês, porque tudo que tem no SAP tem uma configuração por baixo, né? A maioria a gente não mexe, é difícil tu criar um tipo de MRP novo, mas é importante vocês entenderem o comportamento de cada um deles. Então, basicamente, o que a gente vai usar é esse cara aqui, e eu também vou dar uma navegada com vocês no nosso VB, tá? Então, esses basicamente são os que a gente vai ter mais utilização. Então, esse cara já está VB, o tipo de